quero dar sequência àquilo que nós começamos a meditar há 2 semanas atrás. Hoje eu já trouxe escrito, então ninguém vai vir escrever falando, trouxe, não escreveu. Mas eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar qualquer coisa. Então nós falamos sobre o chamado e a vocação, baseado no texto que o Ministério está trabalhando neste ano, Ministério Sal da Terra, Isaías 54, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda e estendas as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa as estacas. Então, nós começamos a compartilhar, então, o chamado e a vocação baseado na vida de Moisés. Então, nós começamos no Êxodo 1 até o versículo 12. E aí então nós trabalhamos e saímos daqui com 3 pontos, onde nós precisamos alargar a nossa tenda, chamados por Deus, Ele nos conhece e nos chama pelo nome, e somos restaurados. Então precisamos ter a visão para alargar a tenda. Nós somos chamados por Deus e Ele nos chama pelo nosso nome. Nós temos uma identificação, nós temos uma identidade desse que é o nosso chamado por Deus, e somos restaurados. Então Ele nos chama com um propósito, mas Ele não só nos chama, mas Ele nos restaura. Porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e então quando Ele nos chama, Ele nos traz a vida, Ele nos restaura. Aquilo que nos separava, aquilo que nos separa, Ele traz a restauração em Cristo Jesus. Nós continuamos pecando. Entretanto, como nós começamos e passamos pelo processo de restauração, nós já não temos mais prazer no pecado. Então o chamado de Deus é um chamado também para a restauração. E a conclusão da primeira parte que nós falamos, nós somos chamados e vocacionados para voltarmos para os nossos, a família e o próximo. Então, quando Deus chama e identifica com Moisés aquilo que seria a vocação dele, Ele pega e fala: eu vou te levar de volta para o Egito. Então, Deus nos chama e nos vocaciona para voltarmos para os nossos. Então, existe um propósito. E hoje somos chamados e vocacionados com um propósito. Abra sua Bíblia, quero ler com vocês
Êxodo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Êxodo 3, do versículo 13 ao 22. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: o Senhor Deus dos hebreus vos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu esconderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei por meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então, esse texto aqui que eu acabei de ler, Deus fala com Moisés. Então, Deus chama Moisés, e então agora Deus traz a revelação no coração dele do que seria a missão dele, do que iria acontecer através da vida de Moisés, através do testemunho de Moisés, na vida de outras pessoas. Eu quero dizer para você: Deus não te chama simplesmente para te salvar. Deus te chama para levar a salvação a outros, para libertar aqueles que estão oprimidos. A nossa salvação, ela vem como um ganho a mais, entendeu? É um prêmio, mas esse não é o principal propósito do nosso chamado e vocação. Porque se fosse assim, sabe o que ia acontecer? Quando Deus te chamar, sabe o que Ele ia fazer com você?
Se fosse só para isso, então a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor, nós seríamos levados para o céu. Se nós ficamos aqui, então o propósito maior é esse. Você entendeu? Entendeu isso? Amém? Então, Deus explica para Moisés como que ele deveria fazer. E no texto pega um texto narrativo, Moisés pergunta para Deus como que ele vai chegar, como é que ele vai se apresentar. Vocês se lembram que eu compartilhei com vocês que Moisés ele fugiu do Egito, porque ele tomou algumas decisões, ele fez algumas coisas, e então Moisés era um fugitivo, e aí então ele pede e fala para Deus, eu vou chegar lá, vou falar com eles, o quê? E aí então Deus pega e fala, você vai apresentá-los a mim. Deus não estava preocupado com Moisés chegando lá no Egito e ter que se explicar. Moisés talvez ele tenha pensado isso, que ele iria chegar no Egito e talvez as pessoas iriam perguntar quem ele era, se ele tinha se convertido, se ele tinha feito, sei lá, se ele tinha ido no monte, sei lá o que Moisés tinha pensado, mas ele pegou e falou, você volta para lá, você vai para lá e você apresente ao povo quem eu sou e o que vai acontecer. Então, a nossa vocação, ela tem um propósito maior do que as pessoas saberem quem nós somos. Quem nós somos. O propósito do nosso chamado e vocação é manifestar quem Deus é. Você entende isso? Manifestar quem é Deus. Porque às vezes as pessoas elas estão se perdendo porque a referência que elas têm é do homem. E Deus ele pega e fala, olha Moisés, você vai lá e você vai apresentar quem eu sou. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, os hebreus sabiam quem era Deus, mas eles haviam se esquecido. Então Deus pega e fala, olha, você vai começar dizendo que eu sou Deus do pai deles. Já existi. Não é uma coisa que surgiu de novo. Não. É o mesmo Deus. E é isso que nós precisamos apresentar para as pessoas. É isso que nós precisamos dizer para as pessoas. Que Deus é o mesmo. Que Deus é o mesmo. E aí Moisés fala mais ainda. Ué, mas como que eu vou dizer isso? Simples. Fala que Deus é quem é. Eu sou. Eu sou. Às vezes a gente se complica. Né? Às vezes a gente se complica. A gente quer explicar. Né? Quem é Deus. E nós não precisamos fazer isso. Nós só precisamos trazer a referência de que o único Deus, o mesmo Deus de ontem é o de hoje. Sem inventar moda. E aí então Deus explica para Moisés. Fala para Moisés. E aí então no capítulo 4, continua então. Moisés, o diálogo de Moisés com Deus fala assim: Moisés lhe disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Deus explica para Moisés e Deus explica para mim e para você hoje. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas, trazer a eles a notícia
de que o mesmo Deus, Ele está aqui para salvar a todos, para libertar aqueles que estão cativos e oprimidos. E aí então Moisés pega e fala: olha, mas eles não vão crer. Eles não vão crer. Moisés ele já começa a criar barreiras, criar dificuldades, começa a falar com Deus: mas olha, não vai dar certo, não sei como é que vai ser, como que eles vão reagir. Isso é nosso, isso é do homem. Eu não sei como que você, às vezes como que você já reagiu àquilo que é um chamado. No dia 12, pode colocar aí o aviso, tem um aviso aqui. Dia 12, nós vamos ter um café da comunhão, a reunião de liderança, aqui na igreja, às 9h30 da manhã. Traga sua quitanda, seu café e compartilhe desse momento com Deus na presença dos amigos. Café da comunhão, reunião de liderança. Então, nós estamos aqui fazendo uma convocação para as pessoas que fazem parte desse corpo, fazem parte dessa congregação, para estarem vindo aqui no dia 12. Eu então estou falando com você diretamente. Eu não sei como que você reage a esse tipo de aviso, a esse tipo de informação. Eu sei como eu reagia há alguns anos atrás, e eu ficava pensando: mas não é comigo, está falando, sei lá, com a cadeira que está vazia, porque eu não levo jeito para isso. Eu não sei direito o que fazer, o que eu posso oferecer aqui na igreja. Tem tanta gente que já faz um monte de coisa. Tem o pessoal do louvor, então eu não preciso vir, porque o louvor, o pessoal, a equipe já está completa. Tem os pregadores, então eu não preciso vir, porque a equipe já está completa. Tem... o que mais está completo? Tem o pessoal do som, o pessoal da projeção. Não preciso vir, porque já está completo. Eu quero dizer para você que você é necessário, porque nós temos uma vocação, e nós temos um chamado. Então eu quero te convidar, a vir no dia 12 de agosto. André, eu quero que você venha. Amanda, eu quero que você venha, tá? Pelo nome. Não é porque eu estou chamando o André. Eu quero que a Amanda venha. Eu quero que você, que faz parte dessa comunidade, venha. Nós estamos identificando áreas para atuar naquilo que é a vocação dessa congregação. Amém? Amém? Você pode colocar na sua agenda. Eu sei que às vezes 9h30 da manhã no domingo é muito cedo, mas eu quero quebrar essa barreira com você. Porque eu também quero estar aqui às 9h30 da manhã, para nós termos esse tempo de comunhão, para nós nos animarmos e para nós juntos estarmos buscando em oração aquilo que Deus quer revelar para essa congregação, aquilo que é nosso chamado e vocação. Amém? Posso contar com você? Isso não estava no meu papel, essa parte aqui, né? Mas eu me lembrei que o Diogo, o pastor Diogo, tinha separado lá o slide, slide chama, o cara que escreve na coisa, né? Só usa termos mais antigos. Tinha separado, eu falei: não, vamos colocar isso aqui, né? Chamado vocação. Então você é líder, viu? Vocês três aqui, adolescentes,
oferecer. Viu? Então Deus, Ele identifica para Moisés que o nosso chamado e a nossa vocação, ela tem um propósito. Deus não te chama, Deus não me chama para que a gente fique ocioso, para que a gente fique lá no nosso canto dormindo. Deus nos chama para nós voltarmos para o meio dos nossos, para trazermos a revelação de quem é Deus. Amém? Amém? Eu quero agora, nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos ter um momento de oração. Eu sei que você tem alguém, né? Isso aqui não é muito, é fácil, né? Fazer esse tipo de colocação, esse tipo de apelo, né? Mas eu sei que você tem alguém que você tem orado, que você tem colocado diante do Senhor, e você tem esperado que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor. Nós vamos orar agora nesse momento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essas pessoas, elas terão um encontro com o Senhor através da minha vida e da sua vida. O meu irmão, ele terá um encontro, um reencontro com o Senhor. Meu irmão Daniel, meu irmão Josué, ele terá um reencontro com o Senhor através da minha vida. Não adianta eu pedir para o pastor Quelé ir lá, eu posso também pedir, mas não adianta eu pedir para ele ir lá e falar para o meu irmão e para o meu outro irmão quem é Deus. O meu irmão, ele precisa ver em mim, na minha vida, quem é Deus. Então, aquela pessoa que você tem pensado, você tem desejado, que ela tem um reencontro com o Senhor, isso vai acontecer, isso precisa acontecer através da sua vida. Vamos orar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque essa vida diante do Senhor. E nessa noite, mais uma vez, Deus quer nos lembrar que Ele é o mesmo Deus. Moisés pega e fala: eles não vão crer. Jesus, Deus, ele pega e fala: sim, eles vão crer. Pai, eu coloco, Senhor, cada um desses que estão aqui nesta noite, diante do Senhor. Pai, eu quero proclamar, ó Deus, eu quero encorajá-los, ó Pai, a se desprender daquilo que são as barreiras que foram criadas por cada um deles, as barreiras que eu criei na minha vida e que têm impedido de apresentar às pessoas, aos meus irmãos, quem é o Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, renova, encoraja, capacita esses instrumentos que estão aqui, Pai, essas vidas. Senhor, torna-nos eficazes na proclamação da salvação para as pessoas, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Moisés, ele, no texto, você depois leia mais o capítulo 4, Deus vai falando com Moisés, e Moisés vai acrescentando outros pontos, como sendo as dificuldades que ele enfrentaria, e Deus vai respondendo todas elas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus tem uma resposta para as nossas limitações. Deus tem uma resposta para as nossas limitações.
Você entende isso? Você pode crer comigo que Deus tem uma resposta para as nossas limitações. E Deus vai respondendo a Moisés. Moisés ele pega e fala: eu não tenho condição, eu não sei falar. Deus vai respondendo. Moisés pega e fala: não dá para ir sozinho. Deus vai respondendo. Porque Deus, Ele não muda aquilo que Ele pensa a meu respeito e a teu respeito. Por mais que você, por mais que eu queira apresentar diante de Deus as minhas limitações, Deus, Ele nos olha como instrumentos capazes para ser usado por Ele. Não quero te dizer que se alguém em algum momento tenha dito que você não sabe fazer, eu quero dizer para você: você sabe, você pode fazer, baseado naquilo que nós estamos vendo na palavra do Senhor. Porque quando Moisés ele pega e fala: eu não consigo, não dá para fazer, Deus vai respondendo, e aí Deus ele vai trazendo uma afirmação: eu estou com você. Eu vou contigo. Eu estou com você. Eu estou contigo. É isso que Deus está dizendo para a minha vida e para a sua vida. Moisés, ele iria voltar para o Egito, onde ele havia cometido um crime, onde pessoas sabiam do pecado dele. Deus podia ter levantado outra pessoa, talvez a gente pense dessa maneira, mas Deus ele pega e fala: Moisés, e você, eu, através de você vai ter autoridade. Você vai ter autoridade. Deus não está preocupado em explicar para Moisés: olha, mas as pessoas, olha, e nem Moisés também fala: olha Deus, Moisés, isso aqui que é um crime e tal. Sabe por quê? Porque quando Moisés tem um encontro, a vida dele é restaurada, a vida dele é transformada. Então as pessoas, quando virem Moisés, elas verão a Deus e não mais aquele Moisés. E se por um acaso alguém chegar nele e falar: olha, eu vi você fez isso, Moisés ele vai testemunhar: eu fiz, mas já não faço mais, porque hoje eu tenho um chamado e uma vocação. Da mesma maneira como a minha vida foi restaurada, Deus quer restaurar a sua vida. Da mesma maneira que eu fui liberto, Deus quer te libertar. Essa seria a mensagem. E essa é a nossa mensagem. Essa é a minha mensagem para a minha família, para o meu próximo. Essa é a sua mensagem. Então, nós precisamos entender que quando Deus nos chama e Ele nos vocaciona, nós não vamos estar falando sobre nós mesmos, mas nós vamos estar falando de uma mensagem eficaz, que é: quem é Deus? Poderoso, aquele que transforma e liberta. Amém?
Mateus 28, eu já estou encerrando. Após a crucificação, Deus tem um encontro com os discípulos. A crucificação e a ressurreição, aqueles homens, eles andaram com Jesus durante 3 anos, eles presenciaram milagres, eles viram maravilhas, eles viram pessoas sendo transformadas. E aí então Jesus ele tem um encontro para lembrá-los daquilo que é a vocação deles. Eles estavam preocupados com a perseguição, eles estavam preocupados que eles estariam sozinhos a partir daquele tempo, daquele novo tempo, daquele momento. Eles estavam preocupados com o que eles iriam fazer. Então Jesus ele tem um encontro com eles. Mateus 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O primeiro texto que nós lemos em Isaías fala que a nossa vocação, o nosso chamado é para trazer mais pessoas, trazer pessoas para a presença do Senhor. Fala que nós precisamos alargar a nossa tenda, fala que nós não podemos impedir que isso aconteça. Jesus ele pega e fala para os discípulos: vocês saiam daqui, de onde vocês estão, por onde vocês vão, façam discípulos, ensine a eles aquilo que eu vos tenho mandado. Nós não vamos falar para as pessoas como funciona a nossa congregação. Nós não vamos falar para as pessoas como que nós estamos organizados aqui nesse endereço. Nós vamos falar para as pessoas a mensagem que Ele nos tem mandado, que Ele veio para salvar aquele que está e estava perdido. Amém. Hoje eu quero encerrar essa pregação orando com vocês. E vocês orando comigo. Que as mesmas dificuldades que você tem, eu tenho. As mesmas limitações que você tem, eu tenho. Mas o mesmo Deus que está com você, está comigo. Ele quer nos enviar. Se você tem pensado, se você tem questionado por que nós estamos aqui, por que nós abrimos essas portas todo domingo, eu quero dizer para você que nós temos um chamado e uma vocação em Deus para levar as boas novas, para a libertação daqueles que estão cativos, para a libertação
a minha vida, todos os dias. Amém? Amém?